Evidência da existência de Deus. 4.2, o homem. O homem é espírito, alma e corpo. O fato de o homem ser trino reflete o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus colocou a imagem dele no homem, a Bíblia não declara de forma clara o que significa essa imagem. Mas é claro que nós pensamos, o que significa a imagem? Significa que Deus colocou algo no homem, que ao nós olharmos para o homem, nós aprendemos algo sobre Deus, tá bom? Então você é um, mas você é espírito, alma e corpo. Deus é um Deus manifesto nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Então o próprio homem, ele já é uma evidência da existência de Deus. E hoje quem comprova isso é a ciência. Como eu falei, o exemplo do DNA, procure o livro de Francis Collins, ele escreveu um livro, DNA, a linguagem de Deus. É um livro interessantíssimo para você ler, porque é a história de um cientista que ele fala, olha, eu aceitei Jesus, eu conheci a religião, encontrei Deus e aceitei Jesus sozinho, sem ninguém me evangelizar. Sabe através de que eu cheguei até Deus? Ele fala através da ciência. A ciência me mostrou que é necessário um criador, é necessário um organizador para toda essa criação. Acho que é um testemunho excelente, né? Que nós temos que manifestar ao mundo. Eu, por exemplo, acho até que a igreja deveria fazer uma campanha como comprar uns 10 mil livros, um ateu garante Deus existe, ou então a linguagem de Deus, DNA, a linguagem de Deus, e doar para algumas pessoas, que não sejam cristãos, né? Porque principalmente o testemunho de Francis Collins, talvez o cientista mais importante do nosso dia, dizer que conheceu a Deus, encontrou Deus através da ciência, é coisa para esses pseudocientistas do Brasil, né? Muito doido isso. Número 4.3, a etnologia. Do grego etno e logia é o ramo da antropologia que estuda a cultura dos povos. Em que a etnologia nos ajuda a evidenciar a existência de Deus? Irmãos, nunca foi encontrado nenhum povo que não adorasse, que não tivesse um momento de busca da divindade. Isso é uma grande evidência também da existência de Deus. Por quê? O que a ciência diz hoje? A ciência diz que a religião nasceu da seguinte maneira: eram povos nativos e começaram a adorar a árvore, o sol, a lua, tá bom? Até que teve um indivíduo que apareceu com uma nova teoria, um indivíduo chamado Abraão, que criou o monoteísmo. Eu acho um absurdo cristãos ensinarem isso. Porque se você ensina isso, você deixou de acreditar na Bíblia. Porque o monoteísmo, pela Bíblia, é o sistema original dos homens. Adão e Eva eram monoteístas. Noé era monoteísta. E aí, depois do dilúvio, é que nós vamos ter na Bíblia a história do politeísmo. Então, se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz que o sistema original do homem era o monoteísmo. Que o politeísmo é, vamos dizer, a alteração, a mudança. Mas por que eles falam isso? Porque é um pensamento geral do homem que o original sempre vem primeiro e a deturpação vem depois. Então, se você como cristão pregar que primeiro veio o politeísmo, depois o monoteísmo, então o monoteísmo é uma deturpação do politeísmo. É uma história inventada por Abraão e por Zaratustra, outro monoteísta que teve, né? Tá bom? Mas, quer dizer, o monoteísmo é uma invenção do homem que substituiu a crença original da humanidade, que era o politeísmo, né? Infelizmente, você acha que tem livro de cristão, você devia ensinar isso. Então, ele não acredita que Adão e Eva e Noé eram monoteístas. Tá bom? Ou como muitos, infelizmente, acreditam hoje que a Bíblia é uma fábula inventada 600 anos antes de Cristo. Número 4.4, a Bíblia é mais uma evidência da existência de Deus. A Bíblia é o livro mais combatido, mas a sua profecia permanece com toda a autoridade da humanidade. Grandes livros da antiguidade, como o livro dos mortos do Antigo Egito,
caíram em descrédito e praticamente ninguém os usa. Mas a Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo. Irmãos, há 200 anos atrás, principalmente no século XVIII, aquele século chamado de século das luzes, e que começou a surgir aqueles que se dizem ateus, né? Eles diziam o seguinte: olha, não tem jeito, o ateísmo vai crescer, está crescendo no mundo. Em algumas décadas aí, em pouco tempo, nós vamos ver a morte da religião. A religião vai deixar de existir, né? E pelo contrário, nós estamos vendo até em muitos países, né, um certo conservadorismo crescendo, mas principalmente a religião não morreu. Interessante que a fé dos ateus, pode rir dessa, a fé dos ateus era tão grande que eles diziam o seguinte: teve um homem que ele pregou a morte de Deus mesmo, não sei se vocês já ouviram falar, tá bom? Um filósofo alemão, esse que pregou, né, fez a filosofia da morte de Deus, foi outro. Vou contar a história dele. Ele era um filósofo alemão, acredite, criado em igrejas protestantes. Talvez tenha influência na decisão, na filosofia que ele criou da morte de Deus, tá bom? Foi um filósofo chamado Nietzsche, ok? E ele pregava o seguinte: que Deus morreu. No meu entender, isso teve origem em um hino da igreja metodista. Ele era da igreja metodista. Sabe o que o hino dizia? Ele falou assim: mesmo um hino que você pensa isso é só uma poesia, mas cuidado com os erros doutrinários de uma poesia, né? O hino diz o seguinte: que Deus morreu naquela cruz. Isso está errado. Deus não morreu na cruz, Deus não morre. Quem morreu, ainda que a igreja pregue que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, tá bom? Quem morreu na cruz foi o homem, porque Deus não morre, mas o hino falava isso. E esse Nietzsche, criado em igrejas evangélicas, ele começou a pregar, tá bom? A morte de Deus. É interessante que já no século XX, Nietzsche fazia tanto sucesso que teve um indivíduo, um herege, que foi lá no metrô de Nova York e pintou assim: Deus está morto, assinado Nietzsche. Aquilo fez um sucesso tremendo, né? O que aconteceu? Alguns dias depois, Nietzsche morreu. Aí foi um irmãozinho lá e escreveu o seguinte: Nietzsche está morto, assinado Deus. Eu falei: olha, esse irmãozinho pensou muito bem, né? Porque ele falou assinado Nietzsche, agora quer dizer, se Deus está assinando que ele morreu, significa que na verdade Deus está vivo. Foi daí que surgiu essa série